Get strong. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acabei de tomar o meu café, como vocês viram agorinha mesmo, mas vamos lá para mais uma aula sobre a África, aspectos humanos, e aproveitar para falar para vocês que essa é a última aula desse conteúdo que nós estamos aprendendo, ok? Bom, como sempre falo, é importante você prestar bem atenção, pegar depois a sua apostila, fazer a leitura do texto, que isso vai ajudar muito bem, ok? Bom, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a diversidade de etnias dentro do continente africano. Vocês se lembram, desde as primeiras aulas, que a palavra-chave para o continente africano é a palavra diversidade. O continente africano possui uma diversidade enorme no que se refere ao clima, à vegetação, o relevo. E agora nós vamos falar um pouco sobre a diversidade de etnias, quer dizer, a diversidade de povos que existem dentro do continente africano. Só para vocês terem uma ideia, lá no século XV, os estudiosos dizem que havia mais de 8.000 etnias dentro do continente africano. Quer dizer, com línguas diferentes, vamos dizer, rituais diferentes, crenças diferentes. Então a gente percebe por aí que o continente africano, a gente não pode dizer que existe uma homogeneidade, mas a gente tem que falar que é uma heterogeneidade, quer dizer, uma diversidade de línguas, uma diversidade de tradições, de culturas, uma diversidade de povos. Nós sabemos que a partir do século XIX, as grandes potências europeias, elas estavam disputando entre si os territórios do continente africano. Em 1885 aconteceu a Conferência de Berlim, onde muitas potências como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Portugal discutiam entre si as partes que ficariam do continente africano para cada uma delas. E é interessante nós percebermos que essas potências europeias, elas criaram fronteiras artificiais dentro do continente africano. Então, em cada fronteira ficaram agregados povos diferentes. Em cada fronteira ficaram grupos muito diferentes, muito divergentes. Então, a gente vai perceber que isso mais tarde vai gerar grandes problemas. Por exemplo, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós temos todo um processo de independência no continente africano, né? Então, quando vários estados conseguem a sua independência política, vai acontecer o quê? Dentro de uma fronteira onde foram agregados vários povos diferentes, começam as várias tensões, os vários conflitos para quem vai ficar exatamente no poder. Então, esse vai ser um problema muito sério que vai se arrastar por décadas. E, na verdade, até hoje nós temos ainda vários conflitos ou alguns conflitos nesse sentido dentro do continente africano. Então, isso trouxe esse neocolonialismo do século XIX, século XX, trouxe
muitas consequências para os diferentes povos do continente africano, ok? Isso é importante vocês entenderem, vocês analisarem direitinho. Bom, dentro do continente africano, nós temos também, e vale a pena destacar, nós temos, como já foi falado, várias crenças, né? Várias religiões. Nós sabemos, por exemplo, que quando os negros, os escravos, vieram para o Brasil como fruto do tráfico negreiro, trouxeram muito das suas tradições, muito das suas religiões aqui para o nosso país, assim como para tantos outros. E nós costumamos dividir, basicamente, dentro desse contexto religioso, nós costumamos dividir dois grandes grupos dentro do continente. Nós podemos falar primeiramente sobre o animismo. Professor, que palavra difícil, que palavra complicada. Pois é, na verdade nós temos um grande grupo que está dentro dessa visão cultural, visão religiosa do animismo. Na nossa apostila diz assim, que pode ser definido como uma crença na existência da alma, uma entidade espiritual separável e distinta do corpo material no qual se manifesta. Então, dentro dessa visão animista, há uma crença que os elementos da natureza, por exemplo, as árvores e tudo mais, também possuem o quê? Possuem uma alma, né? Os objetos da natureza são seres vivos e sensíveis. Então, dentro dessa visão animista. E nós temos também o fetichismo, né? Que é baseado na crença de que ações físicas podem proporcionar o controle de pessoas ou de eventos que estão ainda por acontecer. Então faz uso de ossos, pedras, bonecos, animais, desenhos, pinturas, né, considerados potentes e mágicos para realizar o seu ritual. Agora, nós não podemos esquecer também que dentro de todo esse contexto religioso, nós precisamos lembrar que o colonizador europeu, ele trouxe para o continente africano o catolicismo, trouxe também o protestantismo, que hoje faz parte, né, desse caldo religioso, dessa colcha de retalhos religiosa que faz parte do continente africano. Então, além de todas essas tradições que quando o europeu chega no continente ele vai se deparar com tudo isso, esse colonizador ele vai trazer também a sua religião. E é interessante destacar que da parte do colonizador muitas vezes vai haver o que? A imposição desse ou dessas novas tradições religiosas a muitos povos africanos, né? Então, esse é um ponto importante para nós estarmos também discutindo e avaliando. Bom, pessoal, nós estamos chegando aos momentos finais dessa videoaula, mas ainda eu quero frisar, isso é muito importante, a presença do islamismo dentro do continente africano. Né? Nós sabemos que a partir do século VII nós vamos ter a expansão dos muçulmanos sobre o mundo e em especial nós tivemos a presença, e temos até hoje a presença do islamismo ao norte da África. E nós podemos dizer também que nós temos uma presença maciça nessa parte do continente de aproximadamente 300 milhões de pessoas. São pessoas de origem asiática, sobretudo
pessoas que têm a sua origem em povos árabes, né? E nós também podemos destacar que nós temos no continente africano cerca de 25 milhões de pessoas também de origem europeia, né? Aqueles que nós podemos dizer como população branca, mas de origem europeia. Nós temos um clássico exemplo na África do Sul, de colonização holandesa, de colonização inglesa, né? Nós podemos fazer esses destaques, ok? Bom, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Aproveito para fazer um convite a vocês. Acesse lá o meu canal no YouTube, Jefferson Kaczorowski. Se você puder, se inscreva. Vai ser um grande incentivo para que eu possa produzir também outras videoaulas, ok? Eu comecei a primeira videoaula cantando uma música de origem Kikongo, né? Tu Dondele Zambi, que significa obrigado Deus. Então eu quero agradecer a vocês também pelo apoio, pelo incentivo para a produção dessas videoaulas. Um grande abraço e até mais. Be strong.